Como diz essa canção, não há nada melhor do que o meu Deus. Não há nada melhor, irmão. Uma vez que você entra no Santo dos Santos, nunca mais você dá conta de viver em outro lugar. Nunca mais você dá conta de viver sem o Senhor. Ainda que você o resista, Ele sempre te alcança. O Senhor não abre mão de você. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração a semana toda. A semana toda eu não dei conta de ler outro texto da Bíblia que não fosse esse. E eu dividi essa mensagem em duas partes. Eu não fiz nem esboço dessa mensagem, porque está muito claro o que Deus quer fazer. E de manhã eu preguei a primeira parte dessa mensagem. Eu falei sobre o efeito das aflições. E agora então eu quero trazer para a igreja a segunda parte dessa mensagem. Coloca para mim, por gentileza, o banner. E o tema dessa mensagem é a misericórdia que nos foi feita. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Quem trouxe Bíblia de papel, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Você vai ficar com ela aberta. Quem está no celular também fique com o aplicativo aberto, por gentileza. Quem não tiver nem a Bíblia nem o aplicativo pode acompanhar no telão, porque hoje nós vamos trazer uma mensagem expositiva. Nós vamos decorrendo versículo por versículo para a gente entender o que o Senhor está querendo falar com a gente aqui essa noite. Amém? Amém? Então, nessa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, e no capítulo 4, então, ele começa dizendo, no verso 1, pelo que tenho esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. O apóstolo Paulo já traz aqui para nós a primeira reflexão da noite, e ele diz, pela misericórdia de Deus eu tenho esse ministério. E ele está querendo dizer para nós, pela misericórdia de Deus, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho no Senhor, tudo que me foi dado, tudo que me foi revelado, tudo que me é o meu sustento, todas as circunstâncias, tudo isso é pela misericórdia de Deus. Por isso, esse ministério Deus me deu pela misericórdia do Senhor. Irmão, entenda uma coisa aqui essa noite. A palavra misericórdia, ela vem de uma junção de duas palavras, do grego e do hebraico. É do grego ou do hebraico, não tem jeito de ser dos dois, um dos dois. Duas palavras, que a primeira é misérios e a segunda é cardios. O que significa a palavra misericórdia? Significa você colocar o coração na miséria do outro. Significa que a dor do outro dói em você. Significa que a necessidade do outro faz o seu coração se voltar para essa pessoa. E quando nós falamos que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, é porque um dia o Senhor colocou o coração dele na nossa miséria. Porque um dia o Senhor olhou lá do céu e Ele disse, eles são vasos de barro. Porque um dia Ele olhou para você na sua limitação e Ele disse, ele é miserável em si mesmo, mas o meu coração é com Ele e o meu espírito vai preencher aquilo que Ele precisa. O Senhor, Ele não quer te dar poder, irmão. O Senhor não quer empoderar uma igreja. O Senhor quer que nós reconheçamos que nós somos frágeis, que há em nós sim uma miséria instalada. Uma miséria que o apóstolo Paulo continua no mesmo versículo e ele diz, então não desfaleçamos. Então não desfaleça. Não desfaleça porque você acha que a circunstância está difícil, porque o Senhor sabe. Não desfaleça porque você acha que não tem oportunidade, porque o Senhor sabe. Não desfaleça porque você luta contra o pecado e muitas vezes você perde, porque o Senhor sabe. Porque um dia Ele colocou o coração dEle na sua e na minha miséria. E por isso então, tudo que nos foi dado é pela misericórdia que nos foi feito. Por isso que hoje nós podemos sentar no auditório de uma igreja e nós podemos ouvir claramente a palavra de Deus, dizendo, eu sei tudo sobre a tua vida, eu sei do teu passado e sei do teu futuro, eu sei de onde você veio e para onde você vai, porque o meu coração, diz o Senhor, está na tua miséria.
e porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, nós continuamos com a esperança de vida eterna e de salvação. Existe uma misericórdia que nos foi feita, irmãos. Existe algo que só Deus pode fazer. Entenda, misericórdia não é algo que é entregue, misericórdia é algo que é feito. Pelas misericórdias que nos foram feitas. Deus não te entregou algo sem valor, não, Ele fez algo por você. Ele fez algo por você, Ele testemunhou disso. E só não bastasse as suas misericórdias do céu para a terra, Ele envia o símbolo maior de misericórdia, materializado em um homem que era Deus, e se esvaziou de si mesmo e desceu para andar nessa terra, e ser a perfeição, a cópia perfeita, o testemunho perfeito do que é a misericórdia de Deus, e o nome dele é Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, Jesus, o sacrifício de Deus, Jesus, o preço pago pela nossa miséria, o preço pago pelas nossas debilitações. E o apóstolo Paulo continua a carta, e no verso 2, ele diz, pelo contrário de desfalecer, pelo contrário de fraquejar, pelo contrário de murmurar, ele continua dizendo, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Irmão, aqui o apóstolo Paulo está falando a diferença entre arrependimento e remorso. Porque remorso é você olhar e falar, nossa, errei, pequei de novo, fraquejei de novo. E isso te traz um peso naquele dia, mas se não houver arrependimento, você vai praticar de novo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, muito pelo contrário, nós não nos entregamos a isso porque nós temos vergonha. Porque uma pessoa arrependida, ela tem vergonha do pecado, irmão. Eu estou falando isso, não é de você, eu estou falando de mim. Talvez sirva para você, mas tem alguns lugares que eu passei na minha vida, eu tenho vergonha. Eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu tenho vergonha disso. E o Senhor diz, Lúcio, mas eu vou ter que te desnudar. É a tua nudez, Lúcio, que vai mostrar para as pessoas que realmente esse é um lugar de vergonha. Às vezes eu olho e falo assim, Deus, por que o Senhor deixou passar por isso tudo? Se era para estar hoje à frente, né, do ministério, se era para hoje estar junto com a comunidade de fé, se era para hoje ter entendido, por que então o Senhor não fez isso antes? Eu tenho vergonha. E o Senhor diz, é para ter vergonha mesmo, que aquela tua vida não valia nada. É para ter vergonha mesmo, Lúcio, porque é ali que eu coloquei o meu coração, é na tua miséria. E hoje, Lúcio, porque você tem certeza disso, então realmente você tem que ter vergonha. Irmão, alguém arrependido tem vergonha do pecado. Ele tem vergonha do pecado, para ele não é mais comum. A área onde você foi desafiado não é mais comum. Aquilo não serve para você. Tem gente que enche a boca para falar que é errado. Não tem problema, querido, você errar tentando acertar. O problema é você fazer disso um ídolo. Fazer disso algo que diz, a síndrome, né, daquela novela lá, da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Quem falou? Quem falou que Deus quer que você seja assim para sempre? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho aceita todos nós do jeito que nós estamos, mas Deus te ama tanto que jamais Ele ia deixar você permanecer na mesma condição caminhando com Ele. Jamais Ele ia fazer isso. Por quê, pastor? Porque a misericórdia dEle está sobre nós e foi feita por nós. Porque há um coração derramado, há uma entrega para a transformação. Por isso, ao contrário de desfalecer, não se entregue então às coisas secretas que trazem vergonha, e que você já sabe o que é. E ele continua, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Irmão, tem jeito de ter uma nota de R$3 falsa? Tem jeito? Não. A gente acha que tem, né? R$3 é falsa. Não. R$3, uma coisa falsa, para ser falso, ela precisa ser parecido com o verdadeiro. A falsidade, a falsificação, não é de algo diferente, mas é uma cópia daquilo que é verdade, mas é falso.
E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não falsificamos a palavra. Ou seja, nós não pregamos uma palavra para agradar vocês, para parecer que é verdade, mas é falso. Nós não entregamos para vocês um evangelho que nos beneficia, pelo contrário, nós entregamos para vocês um evangelho que vai nos matar, nós entregamos para vocês um evangelho que vai nos perseguir, mas nós não adulteramos e não falsificamos a palavra de Deus. Nós não fazemos isso, irmão. João, coloca para mim, João capítulo 8, verso 42. João capítulo 8, verso 42. Olha o que João escreveu. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e é o pai da mentira. Irmão, você acha que o diabo vai te enganar com uma coisa muito diferente da palavra? Não. O diabo, ele quer falsificar a palavra. Ele quer te enganar para que pareça que é a palavra, para que tenha forma de que é a vontade de Deus. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi para o deserto e então foi tentado por Satanás. Satanás olhou para Jesus e falou assim: você está com fome? Por que você não pede e não transforma essas pedras em pão? Ele estava falando alguma mentira? Jesus tinha poder ou não tinha para transformar a pedra em pão, irmão? Tinha ou não tinha? Era mentira então? Não, mas era uma verdade falsificada. Porque apesar de ser verdade, não era a vontade. Então entenda que a verdade muitas vezes pregada, adulterando a palavra, não tem a ver com a vontade de Deus. Não tem a ver com aquilo que é a natureza de Deus. Porque Deus não queria que Jesus fosse para lá para usar o seu poder para poder comer. E Jesus olha então para Satanás e diga: não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do trono de Deus. Sabe, às vezes a gente está adulterando a palavra para favorecer a gente, irmão. Talvez a gente está procurando um evangelho que venha contemplar as minhas carências, as minhas perspectivas. Eu queria te dizer essa noite que boa, perfeita e agradável não é a sua vontade nem a minha, mas é a vontade do Senhor. Então a igreja não tem que inventar uma verdade para ficar bom para você. A igreja precisa pregar a palavra que transforma você dentro da vontade de Deus. Já existe uma vontade estabelecida. Existe uma vontade que é pronta. Quando Jesus foi tentado para transformar a pedra em pão, tenta fazer um link para você prestar atenção e entender o movimento. Quando Adão estava lá no Éden, o Adão caiu pela tentação de comer. Adão foi desafiado a comer. Eva disse: coma. E Adão comeu. Satanás estava falando para Jesus: coma. E Jesus não comeu. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Adão caiu na falsificação da palavra e não fez a vontade. Jesus não caiu na falsificação e foi fiel à vontade de Deus. Irmão, nós não adulteramos a palavra. Nós não falsificamos o evangelho. O apóstolo Paulo continua dizendo, e ele diz então, continuando o verso 2, ele diz: antes recomendamo-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmão, recomendamo-nos, não é recomendo vós. O apóstolo Paulo está chamando a responsabilidade para ele. E ele está dizendo: nós nos recomendamos na presença de Deus para que a gente seja a verdade. Irmão, a gente precisa parar de ser um engano para as pessoas. A gente precisa parar de enganar a nós mesmos e ser um engano para as pessoas.
Quando as pessoas te procuram para saber acerca das suas aflições e do que Deus pensa a respeito disso, Ele não quer ouvir você dizer: olha para o pastor no domingo pregando, ou olha lá para o padre da igreja que você faz parte, ou busca um conselho com algum irmão para ver o que ele vai te dizer. Não, essa pessoa não quer ouvir isso. Essa pessoa quer que você seja esse testemunho, e você se recomende para ela como a verdade de Deus, como alguém que é frágil, que é uma pessoa que tem as suas misérias, mas que dentro disso tudo, você sabe quem você é, e você diz: eu posso recomendar eu mesmo para você, para que com a presença de Deus em mim, você conheça a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não vou recomendar ninguém, irmãos, eu vou recomendar nós mesmos. Olha para nós. Esse evangelho que diz para você: não olha para mim, olha para o Senhor, esse evangelho é mentiroso. Esse evangelho é de quem quer dar desculpa. Esse evangelho é de quem não quer ser responsável. Esse evangelho é de quem não quer carregar a identidade de Deus e assumir os compromissos e a responsabilidade de quem é a expressão de Deus na terra. Não olha para mim, é coisa de covarde. O evangelho de Jesus nos ensina a recomendar nós mesmos e olhar lá de fora e dizer para as pessoas: quer ver Deus? Olha para mim, olha para os meus pecados, mas olha a graça que está comigo, olha a minha dificuldade, mas olha o meu entendimento de caminhar no esforço de mudar e ser transformado. Olha para mim e veja o que Deus está fazendo em mim. Mas olha para mim. Pedro e João estão indo lá para o Sinédrio para orar, 3 horas da tarde. Do lado de fora, eles encontraram um paralítico. O paralítico ficava todo dia lá pedindo esmola. Chega o Pedro e o João, olha para ele. E o que eles falaram para esse paralítico? Ô paralítico, vou pegar você aqui agora. Nós vamos entrar lá para dentro que tem um culto avivado ali agora. É a campanha da cura, hoje você vai sair dali correndo. Porque você vai ser curado hoje ali no meio do povo, porque é lá que vai ter, porque você vai chegar lá, você vai olhar para Jesus. Foi isso que eles fizeram com ele? Não. Eles olharam para ele. Pedro olhou para ele e falou assim: olha para nós. Olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata, ou seja, eu tenho miséria, eu tenho dificuldade, mas tudo que eu tenho, que é Deus que habita em mim, isso eu te dou. Levanta e anda. E ele levantou. Ele foi curado por alguém sincero, por alguém que disse: eu sei dos meus desafios, eu sei que eu não tenho tudo para te dar, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu sei que eu tenho é seu também. Tudo que eu tenho eu te entrego. Ainda que pareça pouco, mas que seja o tudo de Deus que eu te entrego. Essa igreja que se esconde atrás de um Deus na terceira pessoa, ela não alcança as pessoas. Ela leva um favor, mas ela não transforma. Deixa eu te falar, querido, você carrega o Espírito Santo. Então, faça com que sua vida seja uma recomendação, porque nessa presença de Deus vai haver verdade e não terá mais engano. Porque é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Porque, como eu disse com o Marquinhos, a gente conversando hoje cedo, esse é o evangelho, irmão. O evangelho é esse. A palavra que não é falsificada. Vamos para o verso 3. Verso 3 do capítulo 4. Ele diz, o apóstolo Paulo: se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Irmão, tenta entender uma coisa aqui essa noite. Só se perde quem está indo para um lugar. Porque se você não estiver indo para lugar nenhum, qualquer lugar é lugar, você não está perdido. Mas se você está indo para algum lugar, corre-se o risco de você se perder. Então essa mensagem do apóstolo Paulo não é para quem está lá de fora, é para quem está do lado de dentro. Essa mensagem do apóstolo Paulo é para a igreja.
E o apóstolo Paulo está dizendo aqui com todas as letras, se o evangelho verdadeiro está encoberto, ele está encoberto para aqueles que por algum motivo estão se perdendo dentro da igreja, estão se perdendo no evangelho, estão sendo encobertos os seus olhos por um evangelho falsificado, por uma palavra falsificada. E no caminho, a placa que deveria apontar para Jesus, está apontando para as outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite, grava bem o que eu estou te dizendo. Você é um sinalizador do caminho que é Cristo Jesus. Todo mundo que chegar em você tem que ver uma placa apontando para Cristo Jesus. A pessoa olha para você e fala, Cristo é para cá. Cristo é para cá. Agora, quando essa placa resolve apontar para outra coisa, a pessoa está no caminho para conhecer Cristo. E aí você vira uma placa apontando para carência. A pessoa olha e fala, esse caminho aqui é para onde? Olha, esse caminho aqui é para Jesus, mas você passa ali na carência. Passa ali na carência, vai chorar suas mágoas, vai fazer campanha, vai murmurar, vai falar que nada dá certo para você, vai falar que Deus não olha para você, vai lá mesmo, enche a sua vida de carência, e aí o evangelho de Jesus vai ficando encoberto para você e você se perde no caminho. Por isso, irmão, seja uma placa que aponta Jesus, seja uma placa que aponta Cristo, que aponta aquele que suportou todas as coisas, aquele que amou tudo que podia amar, aquele que entregou tudo que podia entregar, aquele que foi tudo para todos. Seja uma placa escrito, Cristo é por aqui, é nesse caminho que eu estou. Por isso, não olha só para Ele, pode olhar para mim, porque eu sou o guia que vai levar você até Ele. Eu sou o guia que vai te levar nesse caminho onde nós estamos. Verso 4 diz assim: nos quais o Deus com D minúsculo desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele não estava falando somente de um Deus do século dele, ele estava falando do Deus dos séculos, o Deus com D minúsculo, que cega o entendimento dos incrédulos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, incredulidade muitas vezes não tem a ver com a falta de crença, incredulidade muitas vezes é falta de entendimento. Incredulidade muitas vezes está muito mais direcionada à falta de entendimento do que à falta do que crê. Porque a grande maioria das pessoas, ela diz crer em Cristo, ela diz crer no Senhor, mas pode ser que nessa crença, sem entendimento, ela está se tornando um incrédulo, porque ela não crê na verdade, ela crê numa mentira. Ela não crê naquilo que salva, ela crê naquilo que é um benefício dessa vida. E não tem nada de errado você viver uma vida tranquila, irmão, mas isso não pode ser o bezerro de ouro da sua vida. Isso não pode ser o centro da sua vida. Isso não pode governar seu pensamento. Isso não pode ser o que te direciona. Incredulidade é falta de entendimento. E o Deus desse século está fazendo com que as pessoas não entendam quem Jesus é. Porque está se criando um Jesus coach. Está se criando um Jesus de show. Está se criando um Jesus do dinheiro. Está se criando vários tipos de Jesus, vários tipos de Cristo. E isso faz com que as pessoas não entendam. Então, em nome de Jesus, aqui essa noite, irmão, peça para o Senhor abrir o seu entendimento. Porque se você tiver o entendimento iluminado, nada vai te cegar. Nem um Deus desse século e nem do século que virá. Que o seu entendimento seja aberto. Que você possa entender de fato o que te foi feito e o que te foi responsabilizado. Irmão, a nossa responsabilidade vem da palavra resposta. Deus espera uma resposta da igreja. Deus espera responsabilidade com aquilo que te foi entregue, para que outros possam crer, para que outros possam entender, para que não fique escurecido o nosso entendimento. No verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo.
Irmão, o mundo que a gente está vivendo, é bom quem é próspero, famoso, destaque, nada contra isso, você pode ser tudo isso, mas não faça disso uma pregação e bota o nome de Deus nisso. Não faça disso uma pregação e coloque o nome de Deus nisso. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus. Nós não pregamos as nossas teorias humanizadas e filosofias vãs. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Nós pregamos ao sacrifício de Deus em favor de nós, e agora é o nosso em favor de todos. E agora é o nosso sacrifício em favor de muitos. E essa é a nossa pregação, um povo pregado na cruz. Essa é a nossa pregação, um povo pregado na cruz. Um povo que não veio nessa terra para fazer uma revolução. Um povo que veio aqui para fazer uma transformação de mente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo um país que daqui a alguns meses, se a igreja não tiver uma iluminação de Deus, nós vamos fazer de uma eleição uma guerra religiosa. Uma guerra. Como se Deus e o capeta estivessem disputando uma eleição de um país. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nabucodonosor foi um rei mau, e Deus chamou ele de meu servo. Deus chamou o outro rei ruim, o Ciro, de meu ungido. Então, tornar questões políticas uma guerra religiosa é coisa de uma igreja que não conhece a sua natureza. Porque quem conhece a sua natureza entende o que o apóstolo Paulo escreveu quando ele disse: no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Sabe por que está tendo esse ódio? Sabe por que é um ódio generalizado? Porque aonde deveria existir amor não tem. Aonde deveria existir amor tem só a letra. Então nós temos a letra, nós temos a repreensão e estamos respaldados pela palavra. Mas sabe o que é o ódio gerado nas pessoas? Não é porque você tem uma posição diferente, é porque você que deveria amar não ama. É porque você, quando chega para uma pessoa que tem dificuldade na sua sexualidade, ao invés de você amar primeiro e andar junto para que depois Cristo seja revelado, primeiro você condena ela, e aí então, não havendo amor, o ódio se instala. A igreja é a mensagem do amor. A igreja é a mensagem do perdão. A igreja é a mensagem da entrega. A igreja é a misericórdia de Deus que foi feita. A igreja é isso. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Você sabe o que é intolerância religiosa, irmão? Você sabe o que é isso? É tudo menos Jesus. Você acha que na época que Jesus andou na terra estava tudo certo, irmão? Como que você acha que era o governo na época de Jesus? Era um governo lindo, né? Maravilhoso, amava todo mundo, dava cesta básica, a saúde era linda, os caras amavam todo mundo. Você acha que era isso mesmo? Não, irmão. O governo era tirano, era cruel, era um governo implacável contra as pessoas que impunham a sua força. Mas Jesus viveu nesse tempo. Você acha que quando Jesus andou nessa terra, não tinham pessoas lá que tinham problema com prostituição? É claro que tinha. Inclusive Jesus andou com muitas prostitutas. Você acha que naquela época não tinha ninguém que tinha problema com sexualidade? É claro que tinha. E o que Jesus fez? Nada. Amou. Amou. Pregou a verdade. Foi a verdade. Entregou a vida. E aí cada um olhando para aquele sacrifício agora decide. Então as pessoas não querem fazer o que você está dizendo, as pessoas querem fazer o que você está fazendo. E se você fizer conforme Deus faz, e o amor ficar revelado, a misericórdia chega na vida dessa pessoa, e aí então ela pode decidir por viver como Cristo viveu, assim como você está vivendo. Mas é pelo amor.
É pela mensagem do amor. No que depender de nós, nós vamos ter paz com todos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. A oração do Pai Nosso diz que o Pai é de quem? E esse nosso é a igreja só evangélica? Então, se o mesmo Pai que é seu é pai desse irmão que está declarando uma guerra porque falta amor, então quer dizer que você é o que dele? Você é irmão. Irmão. Sabe o que é o nosso desafio? É parar de tratar irmão que nem inimigo. Eu e a pastora Jaquine estávamos falando isso aqui ontem, aqui nos jovens. A gente está tratando nossos irmãos como nossos inimigos, irmão. Eu falei isso aqui hoje de manhã, eu vou repetir. Quem conhece a história do bom samaritano aqui? Quem conhece? Para quem não sabe, o contexto é o seguinte: Samaria tinha uma divergência com os judeus. Os samaritanos não conversavam com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. Era uma guerra declarada, eles eram inimigos declarados. E então Jesus vem e conta uma história. Jesus diz que um judeu vinha descendo pela estrada, e então esse judeu foi acometido de um assalto, apanhou e ficou muito machucado, jogado no caminho. E aí Jesus diz: então veio um sacerdote, um judeu, do mesma crença do que tinha apanhado. Olhou para o judeu que tinha apanhado, sendo sacerdote, mas olhou para o templo, que ele vinha do templo, e falou: meu problema é quem está dentro do templo, quem não está dentro do templo, isso não é problema meu. O que ele estava dizendo? Só é meu irmão quem está dentro da mesma igreja que eu, só é meu irmão quem está dentro dessas 4 paredes, eu não estou nem aí com esse cara não, fica aí. Aí a Bíblia diz que vem um levita, o levita que cuida da casa do Senhor, adoração, passou, falou a mesma coisa. Esse cara não está lá na igreja cantando comigo, né? Né, Júnior? Não está lá, né? Levanta a mão, tchau. É crente, aleluia, glória a Deus. Não é, eu não vi ele lá no culto. Esse cara está aqui de fora, esse cara vai dar muito trabalho. Porque se eu perguntar para ele se está ruim, se eu pergunto se está bom, vai que ele fala que está ruim. Porque nós estamos assim no automático, irmão. Você já viu que a gente cumprimenta as pessoas, a gente pergunta para elas assim: está tudo bem? Na sua cabeça já tem a resposta, sim ou não? Você pergunta para a pessoa: está tudo bem? Na sua cabeça tá, ela vai falar: tá. Eu quero ver, é a hora que você perguntar para uma pessoa: está tudo bem? E ela olhar bem no seu olho e falar: não está. Qual que é a sua reação? Porque às vezes a nossa reação vai ser igual a desse samaritano e do levita. Cara, sua situação não está boa, mas eu sinto muito, porque você não estava lá no templo, então aqui de fora é outro problema. E a gente está tratando os nossos irmãos como os nossos inimigos. E Jesus então diz: então veio um samaritano, inimigo declarado, veio, parou no judeu, pegou ele, levou ele para ser curado, levou ele para, lavou as feridas, colocou unguento, pagou a estadia dele e falou: e se ele gastar mais, eu vou pagar. O que Jesus falou? Os inimigos estão tratando as pessoas como irmão, e nós estamos tratando nossos irmãos como inimigo. Deixa eu te falar um negócio, querido. No que depender da igreja, a gente tem que ter paz com todos, independente do que acontecer nesse país. Não entra nessa guerra. Não entra nessa guerra. Se entrar nessa guerra, entra como Jesus, porque quem venceu a guerra foi o príncipe da paz e não o príncipe da guerra. Não entra nisso. A igreja nunca vai parar por causa disso, irmão. Nunca vai parar, mas a gente pode parar. A gente não completa a caminhada. O apóstolo Paulo está dizendo isso nessa carta. Então, vamos lá para o verso 8 agora. Verso 8. E ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a misericórdia que Deus fez sobre você nunca teve a ver com as circunstâncias do lado de fora.
sempre teve a ver com uma transformação do lado de dentro. Por isso que mesmo que você esteja perplexo com as coisas que estão acontecendo, mesmo que você ligue a televisão e matou criança, estuprou, guerra, peste, problema econômico, mesmo que isso tudo possa deixar você perplexo com o mundo que você está vivendo, uma coisa você pode ter certeza, se você entendeu a misericórdia: você não vai ficar desanimado. Você não vai ficar desanimado, porque você sabe que do lado de fora você pode ficar perplexo, mas do lado de dentro você nunca vai ficar desanimado, porque Deus está construindo em você alguém transformado do lado de dentro. Deus não vai te livrar das circunstâncias para você ficar perplexo, mas Ele não vai deixar você desanimar no processo. Quando você olha para a eternidade, quando você olha para o caminho proposto, você entende que você não vai desanimar. E ainda que do lado de fora você seja perseguido, ainda que do lado de fora você possa ser vítima de uma perseguição, mas uma coisa Deus te garante, querido: você não vai ficar abatido com isso. Porque do lado de fora as circunstâncias podem acontecer do jeito que for, mas Deus está trabalhando, é o homem do lado de dentro e não o homem do lado de fora. A misericórdia de Deus transforma o homem do lado de dentro e não do lado de fora. E o mundo precisa de uma igreja curada do lado de dentro para poder transformar as circunstâncias do lado de fora. Você não está nas circunstâncias do lado de fora, você está sendo edificado do lado de dentro para você ser uma resposta para a circunstância do lado de fora. As coisas vão continuar a acontecer, irmão. Eu queria muito vir aqui hoje pregar uma mensagem para você, para falar: se você tiver fé, nada vai te atingir. Não, mas eu vou falar com você com certeza: se você tiver muita fé, você vai ser afligido, porque a tua fé não é para te livrar da circunstância, mas a tua fé é para ter certeza que você vai ser transformado nessa situação. Você vai ser transformado nessa circunstância. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por isso que nós temos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. É o firme fundamento que eu sei que no meio de uma circunstância difícil, eu não vejo esse homem e essa mulher corajoso, eu não vejo esse homem e essa mulher inteligente, eu não vejo esse homem e essa mulher que está perdoando, mas pela fé eu tenho certeza que ele existe dentro de mim, e na hora certa Deus vai colocar esse homem para fora, e essa circunstância vai ser resolvida. Porque a fé é para transformar a gente do lado de dentro e não do lado de fora. Enquanto uma igreja viver querendo salvar as circunstâncias de fora, a gente não é transformado do lado de dentro, querido. O apóstolo Paulo continua escrevendo, e ele vai aqui então para o verso 10. Verso 10. E ele diz: levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo mortal. Irmão, se a mensagem desde o início é uma mensagem de morte, se a mensagem desde o início é uma mensagem que o Senhor escreveu, e se isso que Ele escreveu é verdade, se isso que Ele está dizendo é verdade, então por que a gente não quer morrer? Por que a gente quer ter vida só para a gente? Por que a gente não quer morrer em favor dos outros? Por que a gente não quer repartir em favor dos outros? Irmão, entenda uma coisa: perder e morrer não é uma mensagem negativa do Evangelho. Perder e morrer é uma mensagem positiva do Evangelho. Quando Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. A gente está com um problema, irmão. A gente está com um problema sério. Porque quando a gente ouve negue-se a si mesmo, a gente entende o seguinte: eu vou deixando de fazer todas as minhas vontades, porque eu preciso seguir Jesus. Eu vou matando e mortificando somente a minha carne, porque aí eu vou me tornando santo.
Porque para seguir Jesus, então eu preciso vencer esse pecado aqui hoje. Porque senão eu não consigo seguir Jesus. Para mim seguir Jesus, eu vou negando a minha vida proposta. E deixa eu te falar uma coisa, se você entrar nessa, você vai se frustrar. Porque é uma vida, querido, sem alguns prazeres de estar junto, ela não tem sentido. Ela é uma vida pesada. A gente conversa isso lá em casa. Irmão, a gente era muito mais feliz no mundo, parece. Parece que lá a gente tinha uma alegria danada. Às vezes você encontra o irmão, está lá na exposição, você fala, avivamento, aleluia. Ele vem para a igreja e não aguenta nem ficar aqui sentado e já quer ir embora. Porque parece que é triste, por quê? Porque a gente está achando que negar a si mesmo é ser triste, é ser infeliz. É ficar todo dia mostrando para Deus que você agora merece, que agora você é santo, que agora você está vencendo o pecado. E isso sabe o que vai fazer com você? Vai te tornar um religioso. Vai te tornar alguém que um dia no meio de um culto pode levantar a mão e dizer, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esses caras que bebem, eu não sou igual a esses caras que prostituem, Senhor, eu não sou igual a ele, louvado seja o teu nome por mim mesmo. E você está criando um ídolo em você mesmo. Quando Jesus está falando sobre o negue-se a si mesmo, Jesus não está falando isso. Quando Jesus está falando em morrer, Jesus não está falando para você pegar isso como um troféu e agora negociar com Deus, porque você tem direito. Não é isso. Não é isso. Às vezes você tem vontade de comer pudim. E você não come pudim porque você está na academia. Você fica com a vontade danada de comer um pudim. E você fala, mas eu não posso. Eu tenho que seguir Jesus, eu não posso comer o pudim. E aí você não come o pudim. Aí você passa na panificadora, tem outro irmão lá comendo pudim. Você fala, aí Jesus, que miséria também. Mas eu tenho certeza que ele vai para o inferno, Jesus, porque ele está comendo pudim, eu não estou, Jesus. Ele vai para o inferno, você julga o irmão. Por quê? Porque o irmão está fazendo aquilo que você julgou que você não podia fazer para seguir Jesus. Não é isso, irmão. Não é isso. Quando Jesus está falando a respeito de negue-se a si mesmo, é exatamente o contrário. Jesus está falando, para de ser orgulhoso e ter o ego inflado, porque agora você acha que você merece alguma coisa, porque você está vencendo o pecado. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, ele está falando, nega esse homem que está ocupando o meu lugar. Negue-se essa santarrice sua, que está te colocando no lugar de privilégio. Não, irmão, não. Sabe o que é o negue-se a si mesmo de Jesus? É você entender uma coisa. Irmão, a gente vem aqui ver os irmãos que pegam comida ali. Eu te desafio a vir aqui um dia se você nunca veio. Você vai ver uma condição ali difícil de ver humanamente falando. Pessoas que estão presas não somente na pobreza financeira. Há um empobrecimento de conhecimento. Há um empobrecimento espiritual. E aí então eu olho para ele pegando aquela marmita, todo alegre, com o olho brilhando ali, esperando a marmita pegar a marmita para levar. E aí eu vou para minha casa. Aí quando eu chego na minha casa, eu aperto um botão da minha chave do meu carro, que eu fui de carro embora. Eu aperto um botão e o portão da minha casa abre, porque ele é eletrônico. Eu entro para dentro da minha casa com a minha filha dentro do carro, porque eu fui buscar ela na escola de carro. Aí eu vou para dentro de casa, eu olho para a minha mesa e tem uma comida quente me esperando todo dia. E aí eu penso, eu não sou diferente daquele irmão. Eu não fiz por merecer. Não é porque eu sou pastor. Não é porque eu oro mais. Não é por isso. É porque eu estou vivendo uma circunstância melhor do que ele. E sabe o que é o negue-se a si mesmo de Jesus? Não é tornar isso um ídolo na minha vida para dizer Deus me ama mais do que ele. É você estar comendo um pão e olhar para ele e falar assim, irmão, esse pão está uma delícia, você quer um pedaço? É você ter um carro e você saber que você não merece um carro e ver um irmão a pé na rua com a família no sol e eu separar o carro e falar assim, irmão, você quer uma carona?
É você estar um dia na sua casa, num dia frio, e você ter 3, 4 cobertores em cima de você, e você perceber que você não precisa disso tudo, mas você tem. E você procurar alguém que está com frio e falar, olha, eu também estou com frio, mas eu tenho um cobertor sobrando, você quer? Isso é negar-se a si mesmo. Não é fazer de você um filho predileto de Deus, mas é fazer de você um filho real do Senhor, que carrega a natureza de Deus. Porque a misericórdia de Deus foi feita sobre nós de maneira que nós não merecemos. E que circunstâncias melhoram e pioram, mas isso não nos torna filhos mais amados ou menos amados. Mas isso nos traz uma responsabilidade. Porque eu não sei te dizer por que quando eu venho aqui, o irmão está na rua comendo a comida que a gente está entregando, e eu vou para minha casa comer a comida na mesa que o Senhor colocou. Eu não sei porquê, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus espera de mim, que eu tenha gratidão e generosidade para esvaziar de mim mesmo, para negar a mim mesmo, para morrer para os meus desejos e poder ser grato e generoso em favor do meu irmão. Essa é a misericórdia de Deus que foi feita sobre nós. Por isso que o apóstolo Paulo falou, para que em nós opere a morte, para que em vocês opere a vida. O apóstolo Paulo estava dizendo, irmão, Deus está me dando uma vida, eu estou vivendo uma vida, eu estou vivendo circunstâncias, eu estou vivendo, e ele está dizendo, e porque eu estou vivendo, então a minha vida vai sendo gasta. A minha vida todo dia eu vou morrendo um pouquinho, porque eu não quero uma vida que se acumule em mim mesmo, mas eu quero uma vida que possa ser repartida. Por isso que em mim opera a morte, porque já há vida, para que a minha vida repartida agora leve vida na vida do meu irmão. Porque essa é a misericórdia que nos foi feita, irmão. Porque esse é o evangelho de Jesus. Porque Jesus nunca quis um bando de santos lutando contra a mortificação da carne em si mesmo, e tornando você igual um fariseu. Jesus contou uma parábola, e ele disse, certa vez, um homem fariseu foi orar, e ele levantou as suas mãos e disse, Senhor, eu te agradeço, porque eu dou dízimo, eu te agradeço porque eu vou na igreja, eu te agradeço que eu tenho Bíblia, eu te agradeço que eu sou crente, eu te agradeço, Deus, que eu não sou pecador, eu te agradeço, Deus, porque graças ao Senhor que eu não sou igual a essa pessoa. E às vezes a gente achar que o negar-se a si mesmo é a luta contra isso vai te tornar esse fariseu, vai te tornar essa pessoa que porque pela sua competência não pecou, pela sua competência arrota a santidade, pela sua competência tem uma Bíblia, pela sua competência tem um nome na sociedade. Isso vai te tornar um fariseu, porque você vai começar a agradecer a Deus, porque Deus te ama e não ama o seu irmão e te colocou melhor que ele. Mas esse não é o evangelho, porque quando Jesus contou essa história, ele falou, e tinha um outro homem, um publicano, cobrador de impostos, pecador. E esse publicano, quando foi orar, não conseguiu olhar para cima. E a única coisa que ele sabia dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus conclui a parábola e diz, esse publicano, que reconhece a miséria dele, e sabe que ele não é predileto, esse saiu justificado diante do Senhor. E o outro saiu dali sem ser cheio pela graça do Senhor. Esvaziar-se de si mesmo, irmão, não é você não ter as coisas. Esvaziar-se de si mesmo não é você querer viver uma vida franciscana. Esvaziar-se de você mesmo é você pegar tudo que Deus te deu, ainda que seja pouco ou que seja muito, e aprender que isso é para ser repartido com todos aqueles que cruzar o seu caminho. É chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho um abraço, porque um dia alguém me abraçou, e esse abraço que me deram me curou. Eu tenho esse abraço, você quer? E não ir para Deus e falar assim, Deus, obrigado, porque um dia o Senhor me abraçou e me curou, e agora eu sou amado.
Não. Deus não te entrega nada para ficar para você mesmo. Tudo que Deus te entrega é para ser repartido em favor de todos. Por isso que Jesus disse, pegou o pão e disse: esse é o meu corpo. E ele não disse: esse meu corpo vai ser juntado por vós, vai ser entregue somente a você. Se você fizer uma campanha, você vai merecer. Não, ele pegou esse pão e falou assim: isso aqui é meu corpo. Sabe o que vai acontecer com o meu corpo? Vai ser repartido por vós. E isso é esvaziar-se a si mesmo. Não é não ter pão para dizer que você é santo. É tendo pão, reparte em favor de todos que estão ao seu redor. Porque essa misericórdia está sobre nós, irmãos. Essa misericórdia está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Olha, para a gente já ir encerrando. Nós estamos muitas vezes com muitos desafios dentro de casa. E a gente está querendo que Deus venha e nos livre disso. Muitas vezes a gente quer que Deus nos livre das aflições. A gente ora para que Deus tire a gente dessa enrascada. Mas a vontade de Deus nunca foi te tirar disso. A vontade de Deus nunca foi que você não tivesse aflições. A vontade de Deus foi que você entendesse que apesar desse espinho na carne, a graça dele te basta. Por isso, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, ele diz: então, sabendo que Deus é assim, então agora eu me glorio nas minhas fraquezas, eu me glorio nas injúrias, eu me glorio nas perseguições, eu me glorio naquilo que ninguém está entendendo, porque eu sei o que eu carrego. Então, eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe o que muitas vezes é a nossa fraqueza? Dificuldade de repartir a vida. Tem muita gente dentro de casa que tem tudo, irmão. Tem tudo. Está casado, tem carro, tem dinheiro, os filhos estão nas escolas. Tem tudo. Mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque ele acha que ele tem isso por mérito. Porque ele acha que as bênçãos de Deus estão sobre a casa dele porque um dia ele orou mais. Porque às vezes a gente acha que os nossos filhos foram libertos e o nosso casamento foi transformado porque eu fiquei orando. E porque eu orei muito, então Deus me amou muito e Deus fez isso para mim. Não, querido. Deus faz por causa da misericórdia. Deus faz por causa da misericórdia. Deus faz por causa do seu arrependimento. Por isso essa noite, querido, pelas misericórdias de Deus que te foi feita, morra para que outros possam viver. Negue-se a si mesmo para que outros possam ter aquilo que Deus está dando para você. Seja essa pessoa. Seja esse Cristo. Eu queria que você tivesse um tempo de oração aí agora. Feche os seus olhos e ore. Feche os seus olhos aí agora e comece a lembrar. Traga à sua memória todas as misericórdias de Deus que Ele já fez para você. Traga à sua memória toda a sua dificuldade em vencer o pecado. Traga à sua memória todas as vezes que você falou mal de pessoas. Traga à sua memória quantas vezes você foi um pai negligente. Quantas vezes você foi uma mãe omissa. Quantas vezes em nome de Deus você desejou que pessoas morressem ou fossem castigadas. Traga isso à sua memória agora. Comece a falar para o Senhor: obrigado, Deus. Porque se não fosse a tua misericórdia, e esse pensamento, essa atitude minha tivesse tido força em mim mesmo, eu teria causado muito prejuízo a muitas pessoas. Mas é pelas tuas misericórdias que o Senhor hoje está me dando essa oportunidade de me arrepender. Que o Senhor está dizendo para mim, se a mensagem é de morrer para que as pessoas sejam salvas, então morra. Se a mensagem da cruz é negue-se a si mesmo para você me seguir,
Negue-se a você mesmo e não faça de você um ídolo agora, porque você está sendo transformado, irmão. Pessoas vão cruzar o seu caminho. Você vai ser transformado pelo Evangelho. Você vai ser alcançado por Ele. Você vai ser salvo por Ele. Mas à medida que isso vai acontecendo, não julgue as pessoas porque elas estão em condições que você já deixou de estar. Não julga ninguém que está prostituindo se Deus te tirou de lá. Não julga ninguém que não perdoa se você também não fazia isso. Não julga ninguém que está no segundo, terceiro casamento se você também já está. Não julga ninguém pela roupa que ele veste se um dia você também vestiu a mesma roupa. Traga à sua memória que tudo o que está acontecendo conosco e sempre vai ser pelas misericórdias que nos foram feitas. Porque existe um Deus que tem um coração em nós. Um Deus que tem um coração em nós. Fale com Ele aí. Não por interesse. Fale com Ele por amor. Não seja um fariseu que ora por interesse. Porque o dia que Deus não estiver mais a favor dos seus interesses, se você for um fariseu, você não ora mais. Mas se você for um filho, você vai orar todos os dias, porque você quer ouvir o seu Pai. E as misericórdias de Deus vão se renovar sobre você todos os dias. Não seja alguém que no nome de Deus vai ferir pessoas. Não seja um justiceiro, seja a justiça. E a justiça de Deus não é um matando os outros. A justiça de Deus é um morrendo pelo outro. Porque a justiça de Deus não é tornar o rico pobre e nem o pobre rico. Porque a justiça de Deus é que o rico encontre o pobre e o pobre encontre o rico num lugar chamado mesa, aonde você vai ter a certeza de que você tem irmãos, ainda que uns estejam numa circunstância e outros na outra. Caminhe uma vida negando-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz e siga Jesus, mas siga do jeito dele, fazendo o que ele faz. Siga do jeito dele, não do seu. Caminhe atrás de Jesus, não na frente dele. Caminhe atrás dele. Veja os seus passos. Veja para onde ele está indo. Observe a sua movimentação. Veja ele no caminho parar para curar. Veja ele no caminho repartir o que ele tinha. Veja ele no caminho dar direção para os perdidos. Veja ele no caminho tocar em pessoas que ninguém nunca tocou. Veja ele fazer isso e faça a mesma coisa. Porque isso é esvaziar de si mesmo. Porque isso é esvaziar de si mesmo. Porque hoje o Senhor está aqui para dizer para você: as minhas misericórdias sempre serão feitas a seu favor. Sempre serão feitas a seu favor. Até que você se torne alguém que entendeu o que é morrer para outros viver, e o que é esvaziar e negar-se a si mesmo, para que o Cristo seja revelado. À medida que você vai tendo entendimento disso, pode ir ficando de pé no seu lugar. À medida que você vai tendo entendimento do que foi pregado aqui, vai ficando de pé no seu lugar.